Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito do Trabalho. E nesta aula vamos adentrar no conteúdo de relação de trabalho e relação de emprego. Então, vamos lá. A relação de trabalho vai acontecer sempre que uma pessoa se comprometer a prestar serviços em prol de outra. Já para a caracterização de uma relação de emprego, vai ser necessário a gente identificar se nessa relação genérica de trabalho estão ali caracterizados determinados requisitos de configuração do vínculo empregatício. Então, relação de trabalho, nós temos várias, como, por exemplo, o autônomo, o eventual, o avulso, o estágio, sempre que alguém trabalha em favor de outro. Porém, a relação de emprego, o emprego ele vai ocorrer somente em uma parcela, uma partezinha dessas espécies de relação de trabalho é a relação de emprego. E para ficar caracterizada a relação de emprego, é preciso que nós identifiquemos nessa relação de trabalho alguns elementos que são os chamados elementos da relação de emprego. Vamos ver então. Relação de trabalho é um vínculo genérico pelo qual uma pessoa presta serviços a outrem. É todo vínculo jurídico por meio do qual uma pessoa física assume o compromisso de prestar serviços em prol de alguém. Enquanto a relação de emprego é uma das espécies da relação de trabalho, que precisa da presença de alguns requisitos para ser caracterizada. Então, todo o nosso estudo a respeito dos requisitos para a relação de emprego, para a caracterização do vínculo empregatício, vai partir do artigo 3º da CLT, que estabelece que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, a partir deste conceito, nós tiramos alguns elementos, alguns requisitos essenciais para a relação de emprego, que é o famoso SHOP ou shopping, né? Para mim é shopping, para quem prefere é shopping. Então, esse SHOP, é um macete que vai nos ajudar a identificar esses 5 elementos da relação de emprego, que são subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Então, primeiramente, com relação à pessoa física, o empregado sempre será uma pessoa física. O empregado, a pessoa do empregado, sempre será uma pessoa física. No entanto, o empregador poderá ser uma pessoa física ou poderá ser uma pessoa jurídica. Então, o empregado pode ser pessoa física ou jurídica, o empregador, mas o empregado não. O empregado sempre será pessoa física. Professora, mas eu já ouvi falar que tem empregado que constitui MEI, que constitui CNPJ, que a empresa pede para o empregado fazer isso. Bom, gente, quando isso ocorre? Quando a empresa ela pede para que o empregado constitua um CNPJ para permanecer trabalhando naquela empresa, isso que acontece é chamado desse fenômeno da pejotização. A pejotização é um fenômeno que é ilícito, é ilegal, porque ele tem o objetivo de burlar a legislação trabalhista, burlar as leis de proteção ao empregado, de forma que aquele empregado, ele permanece sendo empregado, subordinado, com habitualidade, com todos os requisitos do vínculo de emprego. No entanto, ele constitui CNPJ e passa a não receber todos os direitos trabalhistas. Então, essa é uma fraude à legislação trabalhista, que não é permitida, é claro, pela legislação trabalhista. Segundo requisito do vínculo de emprego é a pessoalidade. A pessoalidade se refere ao seguinte: o empregado, quando ele foi contratado por suas características especiais. Então, ele não pode ser substituído por qualquer outra pessoa. Aliás, ele não pode ser substituído. Quando a sua empresa, uma determinada empresa, contratou a Joana para ser secretária, é para ser a Joana, porque a Joana sabe conversar com o cliente, a Joana é inteligente, sabe se comunicar, sabe escrever bem, a Joana entende de inglês. Não pode simplesmente a Joana mandar a prima dela ir no seu lugar sem nem mesmo falar com o empregador a respeito dessa possibilidade, num dia que ela precise, por exemplo. Então, aí fica caracterizado o requisito da pessoalidade. Pessoalidade é com relação também à infungibilidade do empregado, ou seja, o empregado ele não pode ser substituído a não ser que haja concordância do empregador. E isso vai ocorrer ali nos casos de licença maternidade, licença remunerada ou não remunerada,
licença paternidade, período em gozo de auxílio-doença, que esse empregado precisar ser substituído, e aí o empregador, ele vai providenciar a substituição devida para aquela situação específica. Mas a pessoalidade, quando a gente estiver diante de uma relação de trabalho e quiser identificar se é emprego ou não, a gente vai verificar primeiro pessoa física, pessoa física. Pessoalidade, tem que ser ela para realizar o trabalho ou pode ser qualquer outra pessoa? Por exemplo, se eu tenho uma empresa de, vamos supor, de software. Eu tenho uma empresa de software e a minha internet precisa de manutenção. Então, toda semana, terça e quinta, eu chamo lá o fulano de tal, que é uma pessoa autônoma, enfim. Eu ligo para ele, chamo ele para vir prestar serviços, a empresa dele para vir prestar serviços, né? Alguém. Um dia vem ele, um dia vem outra pessoa que trabalha com ele. Mas o importante é que eu sempre entre em contato com ele e ele envia alguém. Não importa se vai ser ele, se vai ser o outro, se vai ser alguém da equipe dele. O que importa é que eu preciso da manutenção da internet 2 vezes por semana, enfim, preciso de um serviço 2 vezes por semana, eu ligo para ele e ele envia alguém da sua equipe. Aí a gente identifica que não há pessoalidade. Agora, se eu ligo para essa pessoa e peço para ela comparecer na terça e na quinta, daqui a pouco isso vai virando um hábito. Terça e quinta eu já sei que ele comparece. Se dá problema na internet segunda, se eu preciso de alguma manutenção, eu nem ligo para ninguém porque eu sei que na terça ele vem. Eu já estou esperando que ele venha e tem que ser ele. Se eu chego amanhã e não é ele, eu vou ligar para ele. Não, tem que ser tu porque tu já estás habituado e tem que ser tu. Quando a gente identifica que tem que ser aquela pessoa específica para a realização e que não pode ser substituída, aí a gente verifica que existe a caracterização do requisito da pessoalidade. Seguindo, então, habitualidade. A habitualidade, ela significa para a gente expectativa de retorno. Nesse sentido, para identificarmos a habitualidade numa relação de trabalho, não é necessário que aquele empregado preste serviços todos os dias, que aquele trabalhador esteja trabalhando todos os dias, ou durante todo o período do dia. Então, eu posso verificar nessa questão desse moço do software que eu dei o exemplo. Se eu chamo ele toda terça e quinta, começo a chamá-lo toda terça e quinta, eu já espero que ele venha. Eu já não contrato outra pessoa para fazer isso, porque eu sei que terça e quinta ele vai estar aqui, porque já virou um acordo tácito. Terça e quinta ele está aqui. De repente, além da pessoalidade, a gente verifica que tem o requisito da habitualidade, porque eu tenho expectativa de retorno. Eu tenho a expectativa de que eu já sei que terça e quinta ele vai estar ali. Então, eu sei que ele vai estar ali e isso é a habitualidade. Essa é a habitualidade. Então, não precisa ser todos os dias, não precisa ser todos os períodos, mas eu preciso ter a consciência, a expectativa de que nos dias determinados, ou 3 vezes por semana, eu sei que aquele empregado vai vir. Isso é habitualidade. Assim como o seu empregador, ele sabe que você vai estar lá todos os dias às 8 da manhã ou às 9 da manhã, enfim. Essa é a habitualidade, a expectativa de retorno. A única situação em que a expectativa de retorno ela vai ter dias específicos para ser considerada habitualidade é no emprego doméstico, que aí precisa haver, no mínimo, a habitualidade de comparecimento no trabalho 3 vezes por semana, no mínimo, né? 2 ainda fica caracterizado como diarista. Então, essa é a única situação em que existe mínimo de dias para caracterização da habitualidade. Do contrário, não se verifica a habitualidade por meio de a partir de tantos dias. Não, vai depender de analisar cada caso e verificar se existe a expectativa de retorno. Então, o que caracteriza a habitualidade não é a prestação diária, mas sim o sentido de permanência e prolongamento do tempo que a prestação de serviços terá. Onerosidade. A onerosidade é a contraprestação pelo pagamento. Então, o trabalho é oneroso? Existe alguém empregando seu esforço, sua energia em detrimento de outro e está recebendo em contraprestação disso um pagamento? Está aqui. De um lado há a realização de serviços e de outro há o pagamento da remuneração. Então, para todo trabalho prestado, haverá pagamento. O vínculo de emprego não é gratuito,
mas oneroso, a não ser que seja uma relação de trabalho escravo, uma escravidão moderna, né? Mas para ser caracterizado como vínculo de emprego, tirando essa situação, vai haver ali sim um pagamento de uma contraprestação pelos serviços prestados, seja em dinheiro, seja em utilidades, né? Numa situação que não estaria ali regularizado esse trabalho. E subordinação é o elemento que vai nos trazer que aquele empregado, aquela relação de emprego, ela está acontecendo entre uma pessoa que é hipersuficiente e uma outra que é subordinada. Então, eu tenho alguém que determina, direciona a atividade, alguém que direciona aquilo que vai ser feito no dia, que direciona as atividades a serem realizadas por esse trabalhador. E do outro lado, eu tenho um trabalhador que é subordinado. Então, o requisito da subordinação, ele vai nos fazer pensar o seguinte, nos questionar. Esse empregado cumpre horário? Esse empregado, ele precisa cumprir padrão de vestimenta? Esse empregado, ele precisa cumprir requisitos de horários, de intervalos, períodos corretos que a empresa estabeleceu? Quem determina as atividades a serem realizadas por essa pessoa? É de livre, por sua livre vontade? É espontâneo? É um autônomo? Ou existe alguém que determina o que será feito, que passa tarefas para essa pessoa, que direciona o dia a dia de trabalho dessa pessoa? Essa é a subordinação. Então, é uma concepção jurídica de dependência do empregado em relação ao empregador, porque o empregado transfere ao empregador o poder de direção e o empregador assume os riscos do negócio, que é também conhecido como alteridade, que já está aqui. A alteridade, aliás, só para finalizar, então esses são os 5 elementos do vínculo de emprego: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. Então, quando a gente se deparar com uma situação de relação de trabalho, a gente vai verificar um por um no caso, tentar localizar, e aí sim vamos concluir se é um vínculo de emprego ou se não é um vínculo de emprego. Então, a subordinação, ela é um importantíssimo elemento para a gente conseguir identificar se havia vínculo empregatício ou se não havia vínculo empregatício naquela relação de trabalho. Além desses requisitos para a relação de emprego, que são requisitos, são necessários para a caracterização do vínculo empregatício, nós temos elementos que também podem fazer parte de uma relação de emprego, mas que não são requisitos, tá? Primeiramente, a exclusividade. A exclusividade. Na exclusividade, o obreiro, o trabalhador, ele pode ter, não pode ter mais de um emprego. Geralmente, o obreiro ele pode ter mais de um emprego, mas na exclusividade ele não poderá ter mais de um emprego. Então, vai existir uma cláusula específica no contrato de trabalho que vai determinar a exclusividade daquele empregado para com aquele empregador. Isso é obrigatório? Não, mas pode ser que tenha essa cláusula de exclusividade. A segunda situação, que é um elemento que não é requisito da relação de emprego, é o local da prestação de serviços. Isso ficou muito mais claro agora, tendo em vista esse cenário mundial, mas o local da prestação de serviços não precisa ser na empresa para que isso seja considerado vínculo de emprego. Então, o empregado pode trabalhar na empresa, em casa ou à distância, sem determinação do lugar, né? Sem que o empregador tenha determinado exatamente qual lugar seria o local da prestação de serviço. E aí nós temos uma característica da relação de emprego, que é a alteridade. A alteridade vai nos dizer o seguinte: o empregado, ele é subordinado ao empregador. Ele é direcionado pelo empregador, que detém o poder de aplicação de penalidades, né, de disciplina, sanções disciplinares. Ele tem o poder de definir qual atividade empresarial, qual ramo da atividade empresarial daquela empresa, e tem também o poder econômico. É ele quem paga esse empregado. Porém, por outro lado, enquanto o empregado ele é subordinado, o empregador assume os riscos do negócio jurídico. Ele assume os riscos do negócio, da atividade empresarial. Então, se a empresa tiver lucro, o empregado recebe. Se a empresa não tiver lucro, o empregado vai receber também, porque ele assume os riscos da atividade econômica, ele assume os riscos daquela empresa. Então, essa é a característica da alteridade. Não são requisitos, são características, e essas duas aqui podem estar ou não, podem ser ou não cláusulas desse contrato de trabalho.
Sabemos que a relação de trabalho se diferencia da relação de emprego, porque para ficar caracterizada a relação de emprego é necessário que a gente identifique 5 requisitos, que são os requisitos necessários do vínculo empregatício: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Então, geralmente, quando a gente analisar que vai faltar uma situação em que falta um ou mais de um elemento para caracterização de vínculo, nós vamos ter ali a configuração de uma relação de trabalho e não de emprego. No entanto, essa não é uma regra, haja vista que em algumas das relações de trabalho, nós vamos conseguir identificar os requisitos, como por exemplo no estágio, todos os requisitos da relação de emprego, porém há uma lei específica que regula e determina o porquê e em quais condições aquela relação não vai ser considerada como um vínculo de emprego e sim como estágio. Então, vamos lá para a primeira espécie de relação de trabalho. A primeira espécie que vamos ver é o trabalho autônomo. A principal diferença do trabalho autônomo para o vínculo de emprego é que o trabalho autônomo, ele é um trabalho que dá liberdade, ele tem liberdade para exercer o trabalho, para a escolha de qual trabalho ele vai realizar, de como ele vai realizar aquele trabalho, de que horário ele vai realizar aquele trabalho, de qual forma aquele trabalho vai ser executado. Enquanto numa relação de emprego, existe o requisito da subordinação. Não é o empregado que decide todos os detalhes desse trabalho que vai ser realizado, e sim o seu empregador, que tem ali aquela superioridade e o poder de direção. Então, no trabalho autônomo, quem tem o poder de direção é o próprio trabalhador. Então, esse trabalhador, ele atua por conta própria e assim exerce atividade profissional remunerada. Ele também vai trabalhar com habitualidade, mas a grande diferença é que este trabalhador autônomo, ele não terá o requisito da subordinação. Ele não tem subordinação. Por isso, ele é livre de fiscalização, tem poder de recusar a atividade, pode aplicar a recusa, né? Quando a gente fala de poder livre de fiscalização, a gente utiliza essa expressão no sentido de que não há alguém superior fiscalizando a sua atividade. Mas isso não significa que quando eu contrato algum autônomo para prestar alguns serviços, eu não vou poder, por exemplo, determinar algumas características do trabalho. É claro que sim, mas eu não dirijo a atividade desse autônomo. Mas sim, eu posso impor determinadas condições, como por exemplo, eu contrato um prestador de serviços para mim, para minha empresa, que é um advogado, por exemplo. Eu determino algumas condições, como por exemplo, o dia que vão ser feitas as reuniões. Olha, para a gente fazer reunião tem que ser somente nas quartas-feiras à tarde. Pronto, eu determinei um padrão naquela relação de trabalho, porém esse advogado não é meu empregado porque ele não é subordinado, em que pese eu tenha ajustado com ele uma data que melhor se adequa à minha agenda da empresa, que está contratando o serviço de advocacia desse empregado, desse trabalhador, aliás, né, desse trabalhador. Então o X da questão está que é um trabalho sem subordinação e também é um trabalho de natureza contínua. Geralmente, o trabalho autônomo é exercido por arquitetos, engenheiros, advogados, médicos, dentistas, marceneiros, que podem ser autônomos ou empregados. Então, vejam bem, presta atenção aqui. O que determina se o trabalho é autônomo ou se é vínculo de emprego não é a profissão que a pessoa exerce. Porque eu posso ter, por exemplo, um advogado que é meu empregado e posso ter um advogado que é meu prestador de serviços. Eu posso ter um encanador que é meu empregado, trabalha para mim como encanador, eu posso ter um encanador que só presta serviços para mim. O que vai diferenciar se esse profissional é um autônomo ou um empregado é a identificação dos elementos da relação de emprego, dos requisitos para a caracterização de vínculo. Então, nesse caso aqui, para diferenciar o autônomo do empregado, a gente tem aqui a ausência da subordinação para identificar se é empregado ou não. Uma grande questão que foi alterada agora com a reforma trabalhista é a possibilidade de esse autônomo trabalhar de forma exclusiva para uma determinada empresa. Então, ele não presta serviços necessariamente a vários tomadores. Ele pode prestar serviços apenas a uma empresa, mas ele tem poder de recusa e não tem subordinação.
Caso ele tenha recusa, ele não tenha poder de recusa, e caso ele seja subordinado, aí a gente verifica que, na verdade, ele não seria um autônomo, e sim um empregado. O trabalho eventual é exercido por pessoas físicas que prestam serviços de curta duração para vários tomadores, sem habitualidade e sem continuidade. Então, o trabalho eventual, ele é como se fosse um autônomo, ele é um profissional autônomo, só que a relação de trabalho com o contratante, ela é esporádica, eventual. Diferente de um autônomo prestador de serviços, que eu contrato para um contrato de prestação de serviços mais prolongado, o eventual, o vínculo de trabalho eventual, ele é muito rápido. Ele acontece e deu, e acabou por ali. Ou seja, ele geralmente é chamado como bico. Foi lá, trabalhou rapidinho e foi e acabou o vínculo. Não volta mais lá. Esse trabalho ele não se perpetua. Ele se encerra rapidamente. Acontece e logo se encerra. Então, esses serviços são prestados de forma esporádica. Um exemplo disso é se aqui na minha casa eu preciso fazer um reparo ou preciso fazer uma pintura, eu contrato alguém, essa pessoa vem, presta serviços aqui e pronto, encerrou a relação. Diferentemente acontece numa obra, por exemplo, na construção de uma obra, que essa construção ela precisa de um prestador de serviços, por exemplo, de engenharia. Eles contratam um engenheiro e essa relação se perpetua durante toda a obra. Então, é um contrato extenso, contínuo. Por isso, ele é considerado autônomo, é um vínculo de autônomo, é uma relação jurídica de autônomo. Já aquele que vai, presta um serviço de curta duração, rapidinho, às vezes depois que sai da nossa casa, vai para outra casa ou vai para outra empresa. Este é um vínculo de trabalho eventual. Então, as notas características desse trabalho é que não há habitualidade e não há continuidade, porque é rápido e esporádico. Nós também temos como relação de trabalho o trabalho avulso portuário e não portuário. O trabalho avulso, na verdade, ele surgiu no ambiente dos portos para atividades de carregamento e descarregamento de cargas. Então, existe lá no porto um órgão chamado de órgão gestor de mão de obra, como se fosse uma salinha, né, lá no porto, em que as empresas que precisam de carregamento e descarregamento de cargas, elas entram em contato com esse OGMO, que é este órgão, e este órgão faz a escala de trabalhadores. Então, os trabalhadores dão um nome, se inscrevem nesse órgão de intermediação de mão de obra, e este órgão faz a escala dos trabalhadores, eles prestam serviços a várias empresas de exportação e importação, e ao final de prestar esses serviços, eles recebem o pagamento. Essa não é uma relação de emprego, é uma relação de trabalho, porque possui a intermediação do OGMO, do órgão gestor de mão de obra. Então, a empresa de exportação liga para o OGMO chama os trabalhadores, faz a escala, determina por quantos dias eles vão trabalhar para aquela e para outra empresa. Os empregados, os trabalhadores, fazem o trabalho, as empresas repassam o valor para o OGMO e o OGMO paga esses empregados todos os direitos, todas as verbas às quais eles têm direito, que já vamos ver quais são. O mesmo vai acontecer de forma bem similar no trabalho de carregamento e descarregamento de carga, conhecido como chapa, em empresas que não são no âmbito dos portos, mas que têm atividades de carregamento e descarregamento de cargas, de caminhão, por exemplo, tá? Esses trabalhadores vai funcionar da mesma forma que lá nos portos, porém o órgão de intermediação é o sindicato e não o OGMO. Então, o sindicato vai fazer esse papel, as empresas entram em contato com o sindicato faz a escala de trabalhadores, ao final do serviço, a empresa que chamou o sindicato repassa o valor para o sindicato e o sindicato passa o valor para esses empregados. Então, a Constituição Federal, ela, apesar de o trabalho avulso, seja em portos ou não em portos, ou fora, né, do ambiente de portos, não ser considerado uma relação de emprego, a Constituição Federal assegurou aos avulsos todos os direitos que são também garantidos aos empregados. Então, assegurou a igualdade de direitos trabalhistas entre os empregados e os avulsos. Então, essa é uma informação bastante importante para guardar.
Também é importante ressaltar que a responsabilidade sobre essas verbas trabalhistas, ela é uma responsabilidade solidária entre o órgão de intermediação e a empresa que contratou esse empregado. Então, responsabilidade solidária. Nós temos também uma espécie de contrato de trabalho que não há vínculo de emprego, que é o trabalho temporário. O trabalho temporário não é o contrato de emprego por tempo determinado, não é. Aqui no trabalho temporário, nós vamos ter uma relação também tríplice. Nessa relação tríplice, eu tenho aqui o empregado, tenho a empresa de trabalho temporário, ET, é para ser um T. E tenho aqui a empresa que é tomadora dos serviços, a contratante. Este trabalhador aqui, ele possui vínculo com a empresa de trabalho temporário. Essa empresa de trabalho temporário é uma empresa que ela existe para colocação de empregados no mercado de trabalho. Então, ela já é criada com esse fundamento. Ela já é registrada como uma empresa de trabalho temporário para colocação de trabalhadores à disposição de empresas por tempo determinado, temporariamente. Só que essa colocação de trabalhadora à disposição de outras empresas, ela só vai poder acontecer em determinadas situações que a própria Lei 6.019 de 74 já estabeleceu. São essas situações aqui. Para substituição transitória de empregado permanente, vamos supor que existe lá uma empresa X e alguém dessa empresa foi direcionado para auxílio-doença por 9 meses. Então, essa empresa precisa substituir aquele empregado. Para isso, a empresa pode entrar em contato com uma empresa de trabalho temporário e essa empresa ela vai disponibilizar, colocar um trabalhador à disposição para ir prestar serviços naquela empresa tomadora de serviços. Uma outra situação também que é possível a colocação de esse vínculo de relação jurídica de trabalho temporário é para a demanda complementar de serviços. Então, assim, em períodos sazonais, situações imprevisíveis, necessidades intermitentes, não esperadas pelos empregadores, eles podem sim contactar essa empresa de trabalho temporário e utilizar essa mão de obra sem ficar caracterizado ali um vínculo de emprego. Então, assim, esse empregado com a empresa de trabalho temporário, ele possui vínculo de emprego. É emprego, tá? É emprego. Já essa empresa aqui, o vínculo desse trabalhador com a empresa tomadora é uma relação de trabalho. Só que apesar de a relação desse empregado com a tomadora ser de trabalho, quem dirige a prestação de serviços é a tomadora. Tá aqui, ó. Quem dirige a prestação de serviços é a tomadora. Então, esse empregado aqui vai ser subordinado da tomadora. A tomadora é que vai dirigir a atividade. Porém, ele é fichado nessa empresa aqui, na empresa de trabalho temporário. E aí, a responsabilidade de pagamento desse empregado é da empresa na qual ele é fichado, tá? Então, se ele é registrado por uma empresa, essa empresa aqui tem responsabilidade principal de pagar os valores, né, referente às verbas trabalhistas. Uma diferença aqui que nós temos é com relação ao prazo desse contrato. Então, temos que o prazo máximo para contratação de trabalhador temporário é de 180 dias, prorrogáveis por mais 90, sendo que isso pode ser de forma descontínua ou contínua, não precisa ser 180 dias seguidos, 90 seguidos, pode ser descontínua, mas no máximo 180 dias mais 90. Chegando a esse máximo, caso esse empregado a empresa queira chamar novamente aquele empregado específico para trabalhar com eles, para ser colocado à disposição novamente da tomadora, a tomadora e o trabalhador vão ter que esperar o período de 90 dias do término do contrato anterior para refazer esse contrato e retomar as atividades. Então, essas são as principais características do contrato de trabalho temporário. Os direitos do trabalhador temporário estão descritos no artigo 12 da Lei 6.019, que são também direitos como direito a um salário mínimo, horas extras, férias, 13º, e também fica assegurado a esses trabalhadores o direito de FGTS, vale transporte e seguro-desemprego.
Aqui uma informação importante. Em caso de falência da empresa de trabalho temporário, lembram que a empresa de trabalho temporário é responsável por pagar esse empregado, né, que é empregado dela. Caso a empresa de trabalho temporário venha a falir, a tomadora responde solidariamente. Mas em caso de inadimplência, a tomadora responde aí subsidiariamente, porque a responsabilidade é da empresa de trabalho temporário. Se ela não cumprir, a empresa tomadora responde subsidiariamente. Mas se falir a empresa na qual esse empregado era fichado, que é a empresa de trabalho temporário, aí a tomadora responde solidariamente. E essas são as principais características do trabalho temporário. Trabalho voluntário. Considera-se trabalho voluntário aquele que é prestado por causas benevolentes, filantrópicas, de forma gratuita a entidades públicas ou privadas de fins não lucrativos que tenham objetivos culturais, educacionais e científicos. Então, para eu saber se essa relação de trabalho é uma relação de exploração, de escravidão, ou se é um trabalho voluntário, eu preciso identificar duas situações principais. Primeiro, é um trabalho que está sendo prestado por causas benevolentes, filantrópicas e de forma gratuita? Segundo, esse trabalho está sendo realizado para uma entidade pública ou privada de fins não lucrativos que tem como objetivo a promoção educacional de objetivos científicos e culturais? Então, são os dois principais requisitos, tá? Fora disso, não existe trabalho voluntário. Este é o verdadeiro trabalho voluntário amparado pela lei. Pode haver habitualidade, pode haver subordinação, afinal de contas, em um grande projeto social, por exemplo, promovido por uma entidade pública ou privada, existe sim um diretor, alguém que comanda, um coordenador desse projeto que vai determinar as atividades, que vai dirigir as atividades, que vai chamar atenção, que vai estipular horários, e isso é subordinação. Então, não há problema de ser subordinado, desde que o objetivo daquilo, desse trabalho, seja por causa filantrópica, causas benevolentes. E aqui também uma observação é que vamos supor que esse trabalhador que está ali como trabalhador voluntário, ele precise comprar algum material para a realização daquela atividade. Nesse caso, ele pode pedir autorização para a empresa da compra do material. Se a empresa autorizar a compra, a empresa depois pode ressarcir sem prejuízo de ser reconhecido vínculo por conta disso. Então, pode haver ressarcimento desde que previamente autorizados pela entidade. Por último, nós temos o trabalho, o estágio, né? Que, na verdade, o estágio, ele é um ato educativo escolar supervisionado que visa complementar o ensino teórico. O estágio é classificado em estágio obrigatório e não obrigatório. O estágio obrigatório é aquele que faz parte da grade curricular do curso e que é requisito para atingir ali a grade curricular, completar e se formar naquele determinado curso. Já o estágio não obrigatório, o próprio acadêmico, o estudante decide fazer um estágio para que isso venha a lhe acrescentar e lhe promover uma experiência para a complementação do ensino teórico. Então, o estágio, ele também é uma relação tríplice. Eu tenho aqui o estagiário, aqui eu tenho a instituição de ensino, sem caneta, com mouse, a instituição de ensino, e aqui eu tenho a parte concedente do estágio, que é o escritório que abre as portas para esse estagiário, a empresa que contrata esse estagiário, né? Essa é a parte concedente, a instituição de ensino e o estagiário. Vejam que no estágio, todos os requisitos do vínculo de emprego vão estar presentes. Mas a lei de estágio, ela estabeleceu condições para que a empresa precisa cumprir determinadas condições para que isso não venha a ser caracterizado como vínculo de emprego. Quais são essas condições? Primeiro, o estagiário tem que estar com matrícula e frequência escolar ou institucional. É preciso haver um contrato, um termo de compromisso firmado entre essas partes dessa relação tríplice. Compatibilidade de atividades entre aquelas descritas no termo e as realmente executadas. Não pode haver desvirtuamento do objetivo proposto para aquele estágio. Tá? Então, precisa cumprir aquilo que está no contrato de estágio. E acompanhamento da instituição de ensino por meio de relatórios. Além disso,
Também é necessário que se observe o prazo legal do estágio, que é de no máximo 2 anos, exceto para a pessoa com deficiência, que aí não há prazo limite para a fixação de contrato de estágio. E também obedecer a carga horária de estágio, que é de 4 horas diárias e 20 semanais para educação especial e ensino fundamental e de 6 horas diárias até, 6 horas diárias e até 30 horas semanais para ensino superior e ensino médio. Essa carga horária ela pode ser reduzida a pelo menos a metade e deve, se houver a necessidade, nos períodos de avaliação. Existe aqui também uma questão sobre o estágio, que esse estagiário ele vai ter direito a férias, que na verdade é recesso, né? É um recesso. Vocês escrevam aí que aqui tá difícil. Recesso. O estagiário ele tem direito a recesso de 30 dias após um ano completo desse período de estágio. Então, para os estagiários que tiverem cumprido 2 anos de estágio, eles vão ter tirado férias após um ano. E as segundas férias, esse estagiário ele vai tirar preferencialmente no período antes de fechar os 2 anos. Então, no último mês, preferencialmente, ele deve utilizar dessas férias. Porém, a lei ela é omissa e esse é um entendimento da prática. Se ele trabalhar esses 2 anos sem tirar as segundas férias, né? O segundo período de férias, aí a empresa pode conceder depois que não vai haver aplicação de penalidades nesse sentido. Então, para finalizar as espécies de relação de trabalho que nós vamos ver hoje, por último, deixei a terceirização, que também é uma relação tríplice entre um empregado, a empresa prestadora de serviços e a empresa tomadora de serviços. Esse empregado aqui, ele vai ter vínculo de trabalho, vínculo de emprego com a tomadora. Então, ele tem vínculo de emprego com a tomadora e a tomadora, ela possui um contrato de prestação, né, de serviço, ela vai fornecer esse empregado para trabalhar nessa empresa terceirizada por um determinado período de tempo. Vai fornecer empregados, tem um contrato de prestação de serviços por um determinado período de tempo. Então, não há relação de emprego entre o empregado e a empresa tomadora de serviços. Uma situação importante para ser abordada aqui é que a subordinação direta e a pessoalidade é com a prestadora, ou seja, esse empregado, ele responde para a prestadora. Lembram que lá na empresa de trabalho temporário, eu coloquei para vocês aqui a figurinha de que esse empregado aqui, ele é subordinado dessa empresa tomadora? No trabalho temporário é assim. Já na terceirização, isso não ocorre, isso acontece de forma diferente. Na terceirização, o empregado ele é subordinado da empresa na qual ele é contratado, na qual ele é registrado, que é a empresa prestadora de serviços. Então, o empregado ele pode ser terceirizado para cumprir atividades de meio ou atividades de fim, a atividade principal exercida pela empresa que for tomadora de serviços. E na qualidade de empregado terceirizado, ele vai ter direito aos mesmos direitos que são concedidos, às mesmas vantagens que são concedidas no espaço ali da empresa para os empregados da empresa tomadora, como, por exemplo, medidas sanitárias, alimentação, refeitório, transporte, atendimento, treinamento, utilização de EPIs, tudo que a empresa fornece ali na empresa para os empregados, os trabalhadores terceirizados também terão o direito de receber. Com relação à responsabilidade, ela é da empresa na qual ele é contratado, porém vai ser subsidiária da tomadora por encargos trabalhistas. Então, a tomadora vai ter responsabilidade subsidiária dessa responsabilidade trabalhista. E o vínculo de emprego é entre o trabalhador e a empresa prestadora de serviços, como eu já disse. Então, essas são as principais características da terceirização. É um contrato de trabalho que hoje já não é mais misterioso, porque antes da reforma só era permitida para atividades de meio e agora nós temos ela é permitida para todas as espécies, sendo atividades principais ou de meio. Então, o mistério da terceirização, ele acabou e se tornou agora muito fácil de compreender esses conceitos da terceirização. Então, finalizamos por aqui e no próximo encontro, na próxima aula, vamos ver as principais características
de alguns empregados que possuem características especiais na relação de emprego. Lembrando que toda essa aula foi sobre relação de trabalho, onde não há caracterização de vínculo empregatício. Até mais!